Muito bom dia, 7h01, está no ar o nosso Jornal da Manhã, edição local aqui em Porto Alegre, direto do estúdio do Shopping Total, da nossa Jovem Pan Grande Porto Alegre, FM 90,7. Eu sou o Fabiano Brasil, desejo um grande dia para você, uma grande sexta-feira para você que agora está ligado no Jornal da Manhã, edição local da Jovem Pan Grande Porto Alegre. Daqui a pouco os principais destaques desta manhã, lembrando o nosso WhatsApp para você participar, mande sua mensagem 9833-30-907, 9833-30-907, para você ficar ligado às informações e também participar do nosso Jornal da Manhã. Você mesmo vem aqui e traz a informação pra gente, participa dentro da nossa programação aqui na Jovem Pan. Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. Tá na hora dos destaques da Jovem Pan Grande Porto Alegre, Jornal da Manhã, 22 graus a temperatura, hoje sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. Principais destaques desta manhã: corpo de ministro Teori Zavascki deve ser sepultado em Porto Alegre. Assembleia arquiva impeachment de José Ivo Sartori. Inscrição do SISU começa no dia 24. Inscrições do SISU, começam no dia 24. Vereadora de Guaíba com deficiência física cai na Câmara por falta de acesso. No esporte, dupla Grenal comemora convocações para a seleção brasileira. Daqui a pouco repassando as temperaturas nesse momento, como amanhece a sexta-feira em Porto Alegre, região metropolitana. Daqui a pouco tem Michael Oliveira, direto do Vale do Caí. Daqui a pouco tem Arthur Cipriani aqui em Porto Alegre. Pra você ter uma ideia, na capital, a temperatura agora na zona norte do Sarandi é 18,9. No centro, onde estamos agora, 22,3. No bairro São João, 20 graus. No Menino Deus, 19,9. E na zona sul, em Ipanema, 20 graus. Veja como tem essa variação de temperatura dentro da capital, Uma diferença de 4 graus em relação à zona norte e o centro, por exemplo, são 4 graus de diferença. Tudo isso graças ao Metroclima, que tem à disposição todas as temperaturas, as estações na capital do Rio Grande do Sul. Pelo Clima Tempo, a gente vai fazer daqui a pouco a previsão do tempo. E lá no Clima Tempo indica a temperatura de 19 graus nesta manhã, na maioria das regiões de Porto Alegre. Na média, acho que dá isso. Mas aqui no centro, 22 graus nesta manhã de sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. Pois é, tem como começar o editorial de hoje sem não falarmos sobre o acidente que vitimou o ministro Teori Zavascki. Ele que era torcedor do Grêmio, natural de Santa Catarina, identificado com a capital do Rio Grande do Sul e um dos grandes nomes da Lava Jato. Eu confesso, senhores, que eu ainda estou sob choque. Depois que surgiu a informação ontem à tarde, estávamos todos aqui na central de produção de programas, no estúdio da Jovem Pan Grande Porto Alegre, no Shopping Total, e aí atendendo alguns clientes, voltando de algumas reuniões, conversando com o Arthur Cipriani, veio a notícia do acidente com um avião de pequeno porte, onde estava a Teori Zavascki e mais 4 pessoas. Nós não temos provas, a gente não tem ainda informação, a aeronáutica investiga esse crime, ou esse acidente, perdão. Agora, como ficam algumas coisas muito latentes, Ontem eu assisti alguns canais de televisão e, obviamente, assim como eu,
Todos nós não podemos afirmar que aconteceu um acidente, que foi forçado um acidente, né? Ninguém pode falar isso. Houve já investigações, pessoas dizendo se ele perdeu altitude, o que aconteceu, faltou combustível, mas ninguém ainda tem essa informação para nos passar, ninguém. O que nos deixa realmente bastante apreensivos quanto ao futuro do nosso país. Será que todos que tentarem fazerem algo terão esse fim? Por coincidência, evidentemente, de um acidente. Não estou aqui afirmando que houve algo, que foi forçado algo. Mas o que está acontecendo? Na próxima semana, a Teresa Vasque estaria colocando, pelo menos segundo informações que a gente recebe, ele que é ministro do Superior Tribunal Federal, pelo menos 100 nomes de políticos envolvidos em questões de propina com a Odebrecht. E aí eu fico me perguntando, onde vamos parar? Onde vamos parar? O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com o nosso país? Se for constatado que foi um acidente, e olhe bem o que eu vou dizer, menos mal, mesmo com toda a proporção, e a gente sabe que o sentimento dos familiares é enorme, mas menos mal se estivermos diante de um acidente de fato, que ele não tenha tido nenhuma influência externa, porque realmente é chocante, é triste, é revoltante vermos um homem que trabalhava para tentar arrumar o nosso país ter um fim como esse. Repito, menos mal se for ter sido um acidente, menos mal se realmente aconteceu algo que era imprevisível e que não foi forçado de forma alguma. Caso contrário, eu realmente vou desistir do nosso país. Porque há alguns anos tínhamos um candidato à presidência da República que também sofreu um acidente. Não na mesma região, esse acidente que aconteceu ontem foi no Rio de Janeiro, partindo de São Paulo. O outro acidente aconteceu em Santos. Olha, gente, realmente nós precisamos ter muita consciência na hora de votarmos, precisamos ter muita consciência na hora de escolher os nossos representantes. E não podemos perder as esperanças, não podemos ter o sentimento que eu estou sentindo agora de impotência diante de tantas coisas que acontecem no nosso país. Mas eu sigo torcendo realmente de coração, menos mal, com todo o respeito, meu carinho, minha solidariedade aos familiares, se realmente ter sido apenas um acidente que aconteceu com o ministro do STF, Deori Zavascki. 7h09. Daqui a pouco a gente vai ampliar todas as informações. A primeira delas, que destacamos há pouco, o corpo do ministro Deori Zavascki, que deve ser sepultado em Porto Alegre. A família quer isso. Ele será velado em Brasília, contra a vontade da família, pelo que pude já acompanhar, e agora há pouco também no próprio Jornal da Manhã, edição nacional, era isso noticiado. Mas daqui a pouco a gente vai ampliar tudo isso. Além das questões aqui do Rio Grande do Sul, a Assembleia que arquiva o impeachment de Sartori, sobre as inscrições do SISU que começam dia 24, esse caso incrível da vereadora de Guaíba, que com deficiência física acabou caindo na Câmara por falta de acesso e quebrou o fêmur. Não foi brincadeira, não foi uma queda normal, não, ela quebrou o fêmur. Impressionante. 7h10, intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais aqui na Jovem Pan. Jovem Pan.
7h13, eu repito, 7h13, 22 graus a temperatura em Porto Alegre. Este é o Jornal da Manhã, edição local, na Jovem Pan Grande Porto Alegre, ao vivo do Shopping Total, na central de produção de programas da Jovem Pan Grande Porto Alegre. Lembrando, nós temos o nosso WhatsApp, 9833-30-907. Pessoal participando aqui no nosso WhatsApp, o Igor Reis, grande abraço, Igor, muito obrigado pelo carinho, bom dia. O André nos avisa aqui que em Novo Hamburgo a temperatura é de 17 graus. Obrigado, André. O pessoal está falando aqui sobre os aviões que caíram, um assunto que nós falamos aqui. O Arlindo Teixeira, bom dia. Tudo bem, Arlindo? Pois é, isso que você escreveu aqui, brincadeira, né? Bom dia para você também. Pessoal comentando sobre o avião de Teori Zavascki que acabou caindo. 9833-30-907. Muito obrigado aqui a todos que estão participando. Silvio participando conosco aqui. Quem mais? Rafael também conosco. Rafael lá de Alvorada. Grande Diego Câmara, tá nos ouvindo também. Muito obrigado, meu querido. Todo dia, cara, eu acordo e ligo na Jovem Pan para ouvir o Jornal da Manhã. Que legal. Obrigado, Diegão. De parceiro, Diego, que é também de uma empresa parceira nossa aqui, Chopp Gazapina, que é nosso parceiro nos Happy Hours da Jovem Pan. Semana que vem tem o Lume, dia 24, no Happy Hour Jovem Pan. Depois, dia 2, teremos outro Happy Hour especial com a presença do Kim Lírio, 2 The Voice, né? O primeiro The Voice, o Lume, aqui na quinta-feira, na próxima terça-feira, perdão, e depois na outra quinta, de 24 e 25 tem aliás, 25 e 26 tem o Cronos, promoção exclusiva Jovem Pan no Teatro Dan Higgs, e depois no dia 2 tem o Kim Lírio com a gente aqui também com o Happy Hour Jovem Pan. Mas enfim, o Diego Câmara, tudo isso, que o Diego Câmara é nosso parceiro também, tá nos ouvindo aqui e é, né, um dos caras lá do Chopp Gazapina, o Diego que mora na zona norte de Porto Alegre. Daqui a pouquinho tem o Michael Oliveira com a unidade móvel do Vale do Caí. Muito legal, o Michel trazendo todas as informações e atualizando pra gente daqui a pouquinho. Muito obrigado a todos que participam. 7h15, eu repito, 7h15. Eu sou o Fabiano Brasil, a gente vai até às 7h30 com o Jornal da Manhã. Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. Vambora, sim, que são 7h16, eu repito, 7h16. Fazíamos aqui a informação por parte do ministro Teori Zavascki, a informação que chega é que realmente os familiares querem que o sepultamento aconteça em Porto Alegre. A família do ministro, até eu vou tirar todo o áudio aqui, todo o nosso BG, eles querem realmente o sepultamento em Porto Alegre, no entanto ainda não há a confirmação. Os familiares estão aqui em Porto Alegre, no bairro Higienópolis, onde estão definidos tudo isso, né? Estão definindo todas essas questões quanto aos cortejos fúnebres, os atos fúnebres do corpo do ministro Teori Zavascki. O filho dele, o Francisco Zavascki, tem como intenção trasladar o corpo para a capital, realizar o sepultamento no Rio Grande do Sul, que é onde o catarinense ministro do STF construiu a sua família e fez toda a sua carreira jurídica também, né? O governo do estado já ofereceu o Salão Negrinho do Pastoreiro, Palácio Piratini, para a realização do velório. E a família do ministro, no entanto, ainda não deu a resposta. Tudo indica que, pelo que acompanhamos, que seja realizados os atos fúnebres primeiro em Brasília, e aí depois, a pedido da família, o corpo seja trazido para a capital, trazido para Porto Alegre. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o nosso governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, que teve um impeachment contra si, mas foi arquivado o pedido de impeachment. Estou aqui lendo no jornal Correio do Povo, 3 dias após ele assumir o cargo na Assembleia Legislativa,
A presidente Silvana Covatti, decidiu nesta quinta-feira arquivar o pedido de impeachment do governador José Sartori. A decisão se baseou no parecer da Procuradoria-Geral da Casa, que indicou que o documento elaborado pelo CEPERS não havia subsídio suficiente para a destituição do chefe do Executivo. A solicitação tramitou por quase 3 meses na casa, foi arquivada 10 dias úteis antes da transmissão da presidência para o Partido dos Trabalhadores. No dia 31, Edgar Preto assume o cargo. Entretanto, assim que notificada, a presidente do CEPERS vai ter 5 dias para recorrer da decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O plenário vota aceitando ou revogando a decisão da presidente. Sete e 18. E essa vereadora em Guaíba, ela caiu na Câmara, ela é deficiente físico, Fernanda Garcia, e não tem acesso para deficientes físicos na Câmara de Vereadores. Ela acabou caindo e sofreu uma fratura no fêmur na entrada do gabinete da Câmara Municipal. Foi na quarta-feira que isso aconteceu. O carrinho escalador, equipamento que se acopla à cadeira de rodas, permitindo para a subida e a descida das escadas. Na verdade tem, né, a acessibilidade, mas em condições precárias, pelo que eu estou vendo aqui. E o aparelho é operado por uma pessoa que controla os movimentos da máquina. E ela vinha sendo utilizada pela vereadora todos os dias. Ela acabou caindo. A vereadora quebrou o fêmur, teve uma fratura no fêmur. Ela foi submetida a uma cirurgia, mas passa bem. Ela está no Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre. E ela considerou o incidente humilhante. E não poderia ser diferente, né? É uma barbaridade isso. Que loucura. Em pleno século XXI, em 2017, uma vereadora cai no processo de acessar o seu local de trabalho. Ela é vereadora da cidade. Que absurdo. Vai pro intervalo agora, daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo no final de semana. Tem notícia boa para quem quer ir pra praia. Michael Oliveira também chegando com a unidade móvel do Vale do Caí, enfim, tem muita coisa boa. Tem esporte também daqui a pouquinho aqui no nosso Jornal da Manhã, edição local, agora às 7h20. Jovem Pan. Sete e 23, eu repito, 7h23. Muito bom dia para você que está ligado na Jovem Pan Grande Porto Alegre FM 90,7. Este é o Jornal da Manhã, edição local. Eu sou o Fabiano Brasil até às 7h30 com as principais informações desta sexta-feira. Vambora, vambora. Tá na hora, vambora, vambora. Tá na hora sim. Tá na hora de conversarmos com o Michael Oliveira. Ele nos traz as informações do Vale do Caí. Informações que chegam nesta manhã de sexta-feira. Vamos ouvir o Michael. Tudo bem, Micha? Muito bom dia pra você, meu querido. Como é que andam as coisas aí no Vale do Caí? Bom dia, Fabiano Brasil, ouvintes da Jovem Pan, tudo bem por aí? Hoje é sexta-feira, respira fundo, que eu já estou sentindo o cheirinho do final de semana. Sim, sou Michel Oliveira, estou falando agora da unidade móvel no Vale do Caí. A movimentação é bastante tranquila nas ruas, nas vias, nas estradas que cortam o Vale do Caí em região metropolitana. Assim se repete na BR-116, 386 e 448. Tem aqueles pontos que deixam o trânsito um pouquinho mais truncado.
Por exemplo, viaduto da Chalau, na BR-116, entroncamento com a 240, também em frente à Polícia Rodoviária Federal, na 116, em São Leopoldo. Tudo isso tá ficando mais complicado, viu, Fabiano Brasil? Quero fazer um convite para você. Amanhã a unidade móvel vai estar na Fazenda Minuso, em Gravataí, Rio Grande do Sul, para um evento. Amanhã, sabadão, dia 21, a partir das 9 horas. Vai lá, tira uma foto, ganhe seu brinde, ganhe seu prêmio especial da Unidade Móvel Vale do Caí com Michael Oliveira, tá bom? Um grande abraço para você, Fabiano Brasil, para todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Bom dia. Bom dia, valeu, muito obrigado. Grande Michael Oliveira, trazendo informações direto do Vale do Caí, amanhã com a unidade móvel lá na Fazenda Minuso. 7h25, eu repito, 7h25. Que o Diego Câmara me mandou, tá ouvindo a rádio? Caminhão estragado na Sertório, próximo ao Correios. Trânsito lento no local, portanto já sabe, né? Você que está trancado na Sertório, trânsito lento devido a esse caminhão estragado. Meu Deus, a essa hora estragar caminhão ali não é bom, né? Não é uma boa notícia. Obrigado, Diego Câmara. 7h25, eu repito, 7h25. Vamos daqui a pouco com as informações da dupla Grenal. Antes, porém, eu quero trazer aqui só a previsão do tempo pro final de semana. Aqui pelo Clima Tempo. Vamos ver a temperatura em Porto Alegre. Nesse momento temos 22 graus, previsão do tempo para hoje sem chuvas, a máxima deve ser de 30 graus. A partir de amanhã, vamos ver, sexta-feira, aliás, hoje sexta-feira 22, amanhã sábado não chove, mínima de 19, máxima de 30. No domingo, mínima de 20, máxima de 32. Só volta a chover, pelo que eu tô vendo aqui. Olha, chuva de novo só no domingo, no outro domingo, dia 29. Pela previsão do tempo, do Clima Tempo aqui. Temperatura sempre acima dos 20 graus e com máximas encostando aí no 35 na quinta-feira da próxima semana. Nesse final de semana, a temperatura chegando nos 32 no sábado e no domingo, com mínima de 19 no sábado, máxima e mínima de 20 no domingo. Aí depois não baixa mais, a mínima fica sempre em 21, 22, a máxima sempre encostando nos 35, sem chuvas, portanto, tempo seco para os próximos dias na capital do Rio Grande do Sul. Vai dar praia, né? Quem vai pra praia vai aproveitar esse final de semana. Eu ainda não sei se eu vou, tô cansando. Tá faltando tempo, sabe? 7h27, Jornal da Manhã, edição Grande Porto Alegre, FM 90,7, dupla Grenal, 4 jogadores da dupla Grenal convocados para a seleção brasileira: Danilo Fernandes, Jeromel, Luan e o Wallace. 4 jogadores que atuam no Rio Grande do Sul na seleção, que joga amistoso na próxima quarta-feira contra a Colômbia. Jogo que será aí uma homenagem, uma ajuda aos familiares das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. O amistoso acontece no Engenhão na próxima quarta-feira às 21h50. O técnico Tite convocou somente jogadores que atuam no futebol brasileiro. Destaque para o Diego Souza, com passagem pelo Grêmio, ele que está atuando no Sport Recife e que foi convocado também para a seleção. O Robinho também foi convocado, o Diego foi convocado. Então, Diego do Flamengo, né? Jogaram juntos Robinho e Diego no Santos, também convocados para a seleção brasileira. Portanto, comemoram os dirigentes da dupla Grenal e os jogadores convocados para a seleção brasileira, para esse amistoso contra a Colômbia. Uma homenagem do Brasil não só a Chapecoense, mas também ao povo colombiano, que foi muito solidário com o povo brasileiro. Muitas reclamações aqui no WhatsApp. O André está dizendo aqui sobre os lugares públicos que ainda não têm acessos a deficientes. É verdade, muitos lugares. E ele lembra aqui, né? Eu trabalhei bastante naquela ocasião daquele acidente em 2007 com um avião da TAM que saiu de São Paulo, saiu de Porto Alegre em direção a São Paulo. Perdi muitos amigos lá, inclusive esse que você citou, viu, o André? Esses aí também foram grandes amigos aí, o Paulo Rogério Amoretti principalmente, que nos deixou naquele acidente também trágico que aconteceu em São Paulo.
Se você ligou o rádio agora, você não ouviu destaques aqui do nosso Jornal da Manhã. Por exemplo, o corpo de ministro Teori Zavascki deverá ser sepultado em Porto Alegre. A Assembleia arquiva impeachment de Sartori. Inscrição do SISU começa dia 24. Vereadora de Guaíba com deficiência física cai na Câmara por falta de acesso. Dupla comemora convocações para a Seleção Brasileira, dupla Grenal, que realiza pré-temporada. O Grêmio em Porto Alegre no seu CT e o Inter em Viamão no Vila Ventura. Portanto, esses os destaques desta sexta-feira do Jornal da Manhã. 7h30, eu repito, 7h30, ponto final no nosso Jornal da Manhã, edição local, Grande Porto Alegre FM 90,7. A gente volta na segunda-feira. Fiquem com a Fábio, com a programação da Jovem Pan e muito mais para você. Um grande abraço, um grande final de semana, cuidem-se nas estradas e até segunda, às 7 horas, aqui no microfone da Jovem Pan. Bom dia. Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.